Olá, eu estou aqui atrás da câmera, mas estou em contato com você de alguma maneira e desfrutando desta alegria de nos encontrarmos aqui no Café e Fé. Este programa que fala de duas realidades muito interessantes. O povo brasileiro gosta de café e também tem o café ou quebra-jejum da manhã e a fé, que é importantíssima para a nossa vida. Aquela pessoa que não tem fé é uma pessoa realmente que sofre de uma dificuldade tremenda diante das realidades espirituais. E o nosso objetivo com esse programa é anunciar, é proclamar o Evangelho. A palavra Evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. E é diferente da religião, que é uma cobrança, é uma exigência. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para você poder conhecer o nosso material e também participar. Nós contamos com você como um parceiro em 3 áreas importantes. A primeira delas é você comunicar com outras pessoas deste programa, você compartilhando. E a segunda, você puder fazer isto, nos ajudar, contribuindo com alguma importância para a manutenção do programa. E a terceira delas, que é orar, para que nós possamos continuar fazendo o que estamos fazendo na proclamação do Evangelho. Eu tenho encontrado muitas pessoas que se conectam comigo dizendo: você é o homem do Café e Fé. Nós temos assistido na nossa casa e eu queria dizer que para mim tem 2 realidades. Uma é a responsabilidade de ser verdadeiro, transparente e poder anunciar o Evangelho e não uma religião. E a segunda, que eu sinto temor diante disto. Eu sinto que a minha capacidade é muito limitada. Por isso eu peço a você que seja um parceiro nosso na intercessão. Nós vamos aqui dar uma paradinha para o nosso pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui novamente para tratar sobre esse assunto das ansiedades das nossas vidas, as angústias da nossa vida. Jesus disse: no mundo vocês vão ter tribulações, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Essa palavra ânimo vem de ânima, essa palavra ânimo vem de alma, porque essas ansiedades, as preocupações, os medos, elas começam na nossa alma. E se nós não aprendermos biblicamente como tratar com isso, isso pode nos levar a uma depressão e, Deus o livre, lá na frente, até mesmo a um suicídio. E eu quero ler hoje com vocês um salmo, que eu amo esse salmo. Salmo 46, versículo 1 e 2. O salmista diz aqui algo que eu quero que você também aprenda a decorar esse salmo, a decorar essa palavra, a guardar ela no seu coração. Quando ele diz assim: Deus é o quê? O nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Preste atenção que a palavra de Deus está dizendo que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Eu tenho certeza que muitas pessoas que me ouvem agora estão passando por tribulações, está passando por problemas, está passando por diagnósticos, e eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor, Ele é socorro bem presente. A palavra de Deus diz que Ele é presente
onde 2 ou 3 estiverem reunidos. A palavra de Deus diz que Ele é presente no universo, mas eu quero dizer para você nessa manhã que está passando por tribulação, que está passando por aflição, que Ele não é presente não, Ele é bem presente nessa hora. Não olhe para você, não olhe para as pessoas, vá diante do trono da graça de Deus e se coloque diante dEle, clamando a Ele por graça e por misericórdia na sua vida. E aí ele continua dizendo, Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes estremeçam. Eu quero dizer que Deus continua sendo o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na tribulação e na angústia. O que nós precisamos aprender pela graça de Deus é não deixar que essas angústias, que esses medos tomem conta da nossa consciência, conta da nossa mente, porque quando nós ficamos com isso na nossa mente, isso vai somatizando no nosso corpo, isso vai nos levando a um desânimo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E Paulo, o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, algo de suma importância. Ele está terminando de escrever essa carta de 4 capítulos e ele termina dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a mente de vocês. Preste atenção que a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã. Não deixe que pensamentos pessimistas, que pensamentos angustiosos, que ansiedades, que preocupações tomem conta da sua mente. Mas nós precisamos colocar na nossa mente tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso precisa ocupar a nossa mente. E tudo isso que Paulo está dizendo aqui, nós só vamos encontrar em um lugar, na palavra de Deus. Tenha tempo, todos os dias, meditando na palavra, memorizando a palavra, porque tudo isso nós vamos encontrar somente na palavra de Deus. Graça e paz, fique agora com o pastor Glênio, até a próxima. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos falar um pouquinho, porque não temos nem tempo, nem capacidade, mas vamos falar um pouquinho de uma questão que foi levantada, que é o que é o Espírito Santo? Bem, existem 3 palavras que definem ou tentam dar uma pequena definição, porque nenhum termo é capaz de explicar Deus. Quando a gente fala termo, já significa um limite, tem um espaço. Então, há 3 palavras bíblicas que falam da divindade. São 3 substantivos: amor, luz e espírito. Talvez essas 3 palavras também elas reflitam as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira palavra, amor, ela é uma palavra que dá um sentido de coletividade, porque não pode existir amor sem relacionamento. Não existe amor
para si próprio. Assim, seria uma espécie de egolatria, ou um amor que é autofágico, que se alimenta de si mesmo. É uma coisa meio esquisita. O amor, ele precisa de trocas, de relacionamentos. E a Bíblia fala de uma maneira muito clara que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, o amor é uma característica relacional do Pai, daquele que cuida, não é? E a interação da Trindade é esta. Se são três pessoas, eles se amam mutuamente. Existem algumas afirmações dos monges do deserto que eles falavam de Deus como a pericorese, o Deus que dança entre si, um Deus que não ele é unitário, mas ele não é um Deus simplesmente unipessoal. Ele existe uma relação. A segunda palavra que define a Trindade, que define Deus na Bíblia, é luz. Luz é uma expressão que também é difícil de se definir. Existem várias espécies de luz, não só essa que nos dá a condição de vida, mas nós temos o raio-x, nós temos as luzes em vários espectros. E Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a outra palavra que também define a Trindade é Espírito, que nós não temos nenhuma condição de definir o Espírito, porque Espírito não ocupa lugar no espaço, o Espírito não tem forma, não tem cheiro, ele não pode ser visto, não pode ser tocado. Então, para definir Espírito é muito, muito complicado. Então, essas palavras, amor, a gente põe mais no campo do sentimento, mas ele ultrapassa. A luz, nós temos algum tipo de luz que nos permite ter um pouco de conhecimento a respeito dessa realidade, das suas medidas físicas, mas o Espírito é mais complicado ainda. Mas Deus é Espírito, e é um Espírito Santo. A palavra santo, ela implica na sua unicidade ou não divisibilidade, na sua pureza. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que tem como objetivo, ele mesmo definiu assim, o seu objetivo principal é revelar-nos a verdade e nos falar da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, aquele que veio para salvar os pecadores. O Espírito Santo é o condutor do novo nascimento. Quando Jesus conversou com Nicodemos, aquele judeu, aquele professor de Bíblia, aquele fariseu, aquele mestre da lei, que estava indagando de Jesus sobre, aliás, não indagando, mas afirmando que Jesus tinha que ser alguém vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que ele fazia se Deus não estivesse com ele. Jesus então levanta uma questão para Nicodemos, dizendo assim: na verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos ficou perplexo, sem saber o que significava isso, se era uma questão de reducionismo da pessoa voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez.
E Jesus explica que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui nós temos dois nascimentos, um que é apresentado como o nascimento da carne, que é o nascimento do espermatozoide com o óvulo, e o outro que é o nascimento do Espírito, que Jesus coloca aqui como sendo prioritário. E ele diz que esse nascimento é como o vento que ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então é o Espírito Santo, o condutor, que procede todo este aspecto espiritual. Porque todos nós nascemos um dia das nossas mães, dos nossos pais, com uma natureza de carne. Mas para nascermos de novo, nós precisamos experimentar algo que transcenda as três dimensões, que é o nascimento do Espírito. E é aqui o Espírito Santo, que é o agente condutor desta realidade. Também nós vemos uma outra característica do Espírito, que ele satisfaz plenamente o nosso coração. Jesus disse aqui, em João capítulo 4, replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, ele lhe daria a água viva. Respondeu-lhe então a mulher samaritana: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço e o poço é fundo. Onde, pois, tens água? E és tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos e o gado? Afirmou-lhe, pois, Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós sabemos que ele está aqui falando do Espírito Santo, porque mais tarde, no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus vai dizer, no último dia, o grande dia da festa, ele levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Então, o Espírito Santo é não só o agente do nosso novo nascimento, mas é aquele que plenifica a nossa vida espiritual. É aquele que dá a plenitude de significado que nós precisamos no nosso cotidiano. Eu vou dar uma paradinha aqui e já eu volto para a gente continuar olhando o que a palavra de Deus nos fala sobre o Espírito Santo. Como eu estava falando, o Senhor Jesus disse: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E isto ele dizia com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Este fluir de satisfação, de plenificação, de contentamento, provém desta vida que vai rolar
dentro de cada um de nós. Não é algo externo. Rios de água viva vão saciar a nossa sede. Eu tenho falado muitas vezes aqui no Café e Fé que nós somos pessoas sedentas de significado. Nós somos sedentas de sentido. Todos nós somos carentes. Todos nós padecemos com a falta de valor pessoal. Então nós procuramos adquirir algum reconhecimento pelos cursos que nós fazemos nas escolas, nas universidades, pelo trabalho que nós executamos, pelo dinheiro que nós ganhamos, pelo poder político que nós temos. Isso tudo são adendos que vão tentar colar conosco para saber quem nós somos. E isto reflete a nossa sede. Se você perguntar a uma pessoa quem é você, ele não vai dizer eu sou uma pessoa assim, ele vai dizer o curso que ele tem, o trabalho que ele faz. É isso que vai dar step para você poder ter um critério a respeito dele. Mas com o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos ter esta sede saciada. O Espírito Santo veio, segundo Jesus, para ele permanecer conosco. Ele nos diz em João, o Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 16 e 17, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, com vocês, ele esteja para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus esclareceu muitas coisas com relação ao Espírito. Ele vai dizer aqui o Consolador, ou o Parácletos, que é a palavra grega para isso, o advogado, aquele que vai estar defendendo a nossa causa, que estará para sempre. Ele não é uma realidade que desaparece da nossa vida. Ele pode ser entristecido, como a Bíblia diz. Nós podemos entristecê-lo. Nós podemos também limitar a sua ação, extinguindo a sua ação em nós por causa do nosso pecado, mas ele nunca nos deixará. Ele nunca se afastará. Ele esteja para sempre convosco. E ele chamou aqui também, Jesus anunciou que é o Espírito da verdade. Nós vivemos num mundo que está contaminado pelo fake, pela mentira. A Bíblia mostra que o mundo jaz no maligno e mostra também que o maligno é o pai da mentira. Hoje você tem visto por aí em todos os sistemas, na mídia e nas redes sociais, o quanto de fake, o quanto de mentiras, o quanto de coisas inventadas estão rolando e nós não sabemos de fato o que é a realidade. Mas aqui no Espírito, e eu tenho muita confiança nisso, quando eu pego a Bíblia, e porque a Bíblia tem sido testada de todos os modos, ela tem, desde os seus primeiros escritores, como Moisés, e que está aí mais de 1500 anos antes de Cristo, e mais 2000 anos de Cristo para cá, ela tem sido testada de todos os modos
por agnósticos, por ateus, por gente que não tem condições de entendê-la e ela permanece firme. Eu posso garantir que eu me sinto seguro quando a palavra de Deus diz alguma coisa, é a verdade. Ainda que seja de uma maneira muito informal, o que ela fala de ciência, aquilo é verdade. Não tem tanta terminologia científica, mas o que ela fala é a verdade. E nós podemos então saber que é o Espírito Santo que está por trás desta realidade. Ele é o Espírito da verdade. E diz aqui também que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Eu estou pegando essa xícara aqui do Café e Fé, e você olha e você diz assim, é uma caneca assim, eu vejo, eu pego. O mundo sem a revelação do Espírito Santo é um mundo do concreto, é o mundo daquilo que você pode examinar, é o mundo daquilo que você pode conectar-se. Agora, o Espírito Santo, a sua conexão é pela fé, e ele é especialmente voltado para aqueles que creem. E ele vem, Jesus diz assim, ele vem habitar em você. Ele já está com vocês, no caso dos apóstolos, e ele quer habitar em vocês, fazer morada. O Espírito Santo, ele é a realidade da vida de Cristo em nós. Ele é o manifestante da vida de Cristo em nós. O Espírito Santo também convence o mundo do pecado. Jesus disse, quando vier o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É o Espírito Santo que nos leva a crer em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que desenvolve em nós a vida santa, a santidade. É o Espírito Santo que testemunha de Jesus e que nos dá a condição de replicar a vida dele, porque ele vem operar isto em nós. Esse Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, é o Espírito que pode trazer sentido à sua vida. Não tenho dúvida de que hoje, às vezes, se fala muito do Espírito Santo, mas tem pouco contato e dependência do Espírito Santo. Que Deus conceda a você e a mim a revelação e a intimidade com o Espírito Santo. Que não fiquemos apenas em doutrinas, mas que tenhamos comunhão, a comunhão do Espírito Santo. A bênção apostólica diz assim, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E é isso que eu queria terminar, para que você e eu gozemos da comunhão com o Espírito Santo. E fica aqui aquele abraço carinhoso, de coração para coração. Até a próxima, se o Senhor assim permitir. Até lá.